Convoco o secretário vereador Marcão da Academia para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Zé Luiz, vereador Júnior da Farmácia, vereador Marcelo Garcia, vereador Rafael Pascucci, vereador Juvenil Silvério, vereador Marcão da Academia, vereador Renato Santiago, vereador Tomás Henrique, vereador Milton Vieira Filho, vereador Dr. José Cláudio, vereador Robertinho da Padaria, vereador Lino Bispo, vereador Fabião Zagueiro e vereadora Dulce Rita. Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta 76ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos presentes que, no tema regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Vai tocar direto? Com a palavra o vereador José Luiz. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta por ser de conhecimento de todos os vereadores e solicito o adiamento por uma sessão dos seguintes processos: processo número 9913/2021, processo número 1002/2022, processo número 2837/2022, processo número 7741/2022, processo número 7857/2022, processo número 8041/2022 e do processo 8136/2022. Também em tempo do processo número 8799/2022. Solicito a inclusão para leitura, senhor presidente, do processo número processo número 11894/2022, também do processo número 11895/2022 e do processo número 11896/2022. Também do processo número 11904/2022 e do processo número 11961/2022. São esses os pedidos, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos para a ciência dos senhores vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo número 11681/2022, projeto de lei número 371/2022, de autoria do vereador Renato Santiago. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos o Dia do Síndico, a ser comemorado dia 30 de novembro. Comissão Justiça, o rito ordinário, termo do prazo para emendas, 16/12/2022. Processo número 11752/2022, projeto de lei número 372/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita. Declara de utilidade pública municipal a Associação Anjo Azul. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 16/12/2022. Processo número 11790/2022, projeto de lei número 373/2022, de autoria do vereador Fernando Petit. Declara de utilidade pública municipal a Associação Transformando Vontade em Ação.
Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 16/12/2022. Processo número 11840/2022, projeto de decreto legislativo número 55/2022, de autoria do vereador Renato Santiago, concede a medalha de mérito municipal a ser conferida ao senhor Carlos Henrique Casimiro. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 16/12/2022. Processo número 11847/2022, projeto de lei número 374/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita, autoriza o Poder Executivo a criar o programa Empresa Amiga da Saúde da Mulher. Comissões Justiça, Promoção Social e Saúde, rito ordinário, término do prazo para emendas, 16/12/2022. Processo número 11857/2022, projeto de lei número 375/2022, de autoria dos vereadores Fernando Petit e Fabião Zagueiro. Institui o programa de incentivo à utilização da musicoterapia como tratamento terapêutico complementar de pessoas com deficiência, síndromes e ou transtorno de espectro autista. Comissões Justiça, Promoção Social e Saúde, rito ordinário, término do prazo para emendas, 16/12/2022. Processo número 11860/2022, projeto de lei número 376/2022, de autoria do vereador Rogério da Casen. Institui o programa Brigada Escolar de Defesa Civil na Rede Pública Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 e 2 no âmbito do município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Educação. O rito é ordinário, término do prazo para emendas, 16/12/2022. Processo número 11861/2022, projeto de lei número 377/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo a determinar que a entrada e a saída de pessoas nas instituições públicas municipais de ensino seja feita pela Guarda Civil Municipal e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Educação. O rito ordinário, término do prazo para emendas, 16/12/2022. Processo número 11862/2022, projeto de lei número 378/2022, de autoria do vereador Rogério da Casen. Institui o programa Brigada Escolar de Defesa Civil na rede privada de ensino do município, observados a inclusão das escolas de educação infantil, fundamental, médio, técnico, universidades, polos educacionais de nível superior, pós-graduação e congêneres, e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Educação. O rito é ordinário, término do prazo para emendas, 16/12/2022. Processo número 11875/2022, projeto de lei número 379/2022, de autoria do vereador Rafael Pascucci. Autoriza o Poder Executivo a instituir o pagamento de tarifa de estacionamento rotativo municipal por meio de tecnologia por aproximação, NFC. Comissões Justiça, Economia e Transportes. O rito ordinário, término do prazo para emendas, 16/12/2022. Processo número 11876/2022, projeto de lei número 380/2022, de autoria do vereador Fernando Petit. Altera a lei número 7.815, de 19 de março de 2009, que estabelece normas específicas referentes aos serviços municipais de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, nos termos das diretrizes fixadas pela Lei Complementar número 357, de 1º de abril de 2008, e da outras providências. Comissões Justiça, Saúde e Meio Ambiente. O rito ordinário, término do prazo para emendas, 16/12/2022. Processo 11894
2022. Projeto de decreto legislativo número 56/2022, de autoria do vereador Rogério da Cazem, concede o título de cidadão joseense ao pastor Antônio Calixto Vasconcelos Neto. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 16/12/2022. Processo número 11895/2022, projeto de lei número 381/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita, denomina a unidade do Centro de Referência de Moléstias Infecciosas, localizada na rua Amin Assad, número 200, bairro Jardim São Dimas, de Helenice Aparecida Macedo. Comissão Justiça, o rito ordinário, término do prazo para emendas, 16/12/2022. Processo número 11896/2022, projeto de lei número 382/2022, de autoria do vereador Fernando Petit. Dispõe sobre os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, ingressarem e permanecerem em todos os meios de transporte em estabelecimentos abertos ao público, de uso público e privado de uso coletivo, acompanhadas do cão de assistência no município de São José dos Campos, e da outras providências. Comissões Justiça, Promoção Social e Saúde, o rito ordinário, término do prazo para emendas, 16/12/2022. Processo 11904/2022, projeto de lei número 383/2022, de autoria do vereador Zé Luiz, autoriza o Poder Executivo a criar o programa Sanja Games em São José dos Campos. Comissões Justiça, Economia e Educação. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 16/12/2022. Processo número 11961/2022, projeto de lei número 384/2022, de autoria do vereador Fabião Zagueiro. Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar uma frente de trabalho para promover a urbanização, manutenção e conservação de praças, canteiros centrais, rotatórias, parques infantis, áreas de ginástica e lazer no município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Obras. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 16/12/2022. Senhor presidente, esses são os processos da leitura do dia de hoje. Passaremos agora então à discussão do processo número 7532/2022. Projeto de Lei 244/2022, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, inscrito para falar no processo. Nossa, o óculos é forte, hein? Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, boa tarde aos convidados aqui, os parentes do seu Homero. Uma honra, tá? Poder fazer essa homenagem. Obrigado por nos procurar e a gente poder participar. Se possível, pode colocar a imagem. Obrigado. Bem, vou fazer um resumo aqui do que representou o seu Homero, né, para toda a família e os amigos, né? Homero Alves de Moraes, filho, mais conhecido como seu Merinho, por ser filho caçula, nasceu no dia 5 de abril de 1940, na cidade do Rio de Janeiro. Filho de Homero Alves de Moraes
e Adalgisa Nunes de Moraes. Em meados de 1960, como muitos que chegaram aqui na cidade de São José dos Campos, veio à procura de trabalho e seu primeiro emprego foi na fábrica de luz Santo Eugênio. Estudou na escola Olavo Bilac, lá em Resende, no Rio de Janeiro, se casou, teve 3 filhos, o Cláudio, a Flávia e a Fátima. Do segundo casamento, com a senhora Tereza da Silva, nasceram Ana Paula, a Wanda, Éder, Eduardo. Também trabalhou no Banco do Brasil, empresa Alpargatas, entre outras. Em 1991 ficou viúvo, porém no mesmo ano prestou concurso público aqui na cidade de São José dos Campos, tornou-se zelador da escola Moacir Benedito de Souza, no bairro Campo dos Alemães, e na Zilda Costa de Oliveira, no bairro Parque Santa Rita, onde conheceu a sua terceira esposa, que está presente aqui, Maria das Graças, com quem teve a filha Aline. Após o nascimento da sua filha caçula, se mudou para o bairro Campo São José, na zona leste de São José dos Campos, onde trabalhou na Escola Geraldo de Almeida, no bairro Pousada do Vale, e na Escola Elizabeth de Paula Honorato, no bairro Mariana 1. Servidor público, contribuiu com a cidade por muitos e muitos anos e amava o que fazia. Aposentou-se e foi viver com a sua alegria, ser espontâneo, e essa alegria ao lado da sua família. Faleceu no dia 8 de julho de 2017, deixando 8 filhos. Já mencionei que vou falar novamente: o Cláudio, a Flávia, a Fátima, a Ana Paula, a Wanda, o Éder, Eduardo e a Aline. 7 netos e 3 bisnetos. E deixou muita saudade a todos. Passa o próximo, por favor. Aqui é só um trechinho de uma música que eu vou falar para vocês. Naquela mesa ele sentava sempre, me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele. Uma homenagem para vocês, peço para todos os amigos vereadores, se puderem votar de maneira unânime essa homenagem, eu agradeço. Muito obrigado. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam. Comissão dos contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Acho que o Zé agora pode incluir para a leitura, para a votação. Dois executivos também. Quero deixar registrado aqui também meus parabéns aos familiares do senhor Homero Alves de Moraes Filhos. Parabéns aí pela homenagem, todos os familiares. Com a palavra o vereador José Luiz. Senhor presidente, eu solicito a inclusão para votação do processo número 10968/2022 e do processo 11125/2022.
Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Um voto contrário, senhor presidente. Como é que é? Um voto contrário, está aprovado. Em discussão, o processo número 10968/2022, projeto de lei 353/2022, de autoria do Poder Executivo, escrito para falar no processo a vereadora Juliana Fraga. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet, todos aqui presentes, acompanhando a sessão. Esse projeto é bem estranho, a gente tentou entender o andamento do projeto, teve emendas, inclusive eu quero ler aqui o parecer das emendas, que pelo vereador Thomas e pelo vereador José Cláudio deram favorável, mas infelizmente os outros vereadores deram parecer contrário, né? Então eu só vou ler aqui porque é importante, apesar de não ir, as emendas não vão ao plenário ser votadas, mas eu quero registrar aqui o parecer dos colegas. No que tange, aqui do vereador Thomas, no que tange a emenda número 1, é pertinente a possibilidade da recondução ao mandato ser limitado, enquanto que no caso da emenda número 2, tanto a extensão do mandato quanto a realização ou não da lista tríplice são assuntos que merecem maior aprofundamento e discussão em plenário. Por fim, em relação à emenda 3, compreendo que é pertinente a demanda por maior participação da sociedade nas decisões e deliberações tomadas pela Fundação, sendo cabíveis diversos meios de consulta e possível deliberação, assim criando uma gestão mais transparente na área cultural. E do Dr. José Cláudio, quanto à emenda número 1 e 2, considerando que no presente projeto não há apresentação de justificativa técnica plausível e que demonstre objetivamente a incidência de legítimo interesse público, que consubstanciem a real necessidade de dobrar o tempo de mandato da diretoria executiva, assim como da prorrogação por mais 2 anos do mandato da atual diretoria e da dispensa da elaboração da lista tríplice pelo Conselho Deliberativo. Entende-se que as emendas 1 e 2 estejam aptas para apreciação do plenário. Infelizmente, não vão ao plenário por causa de terem sido rejeitados por outros vereadores. Quanto à emenda 3, a partir do entendimento de que uma gestão participativa é fundamental para a legítima e eficiente promoção de políticas públicas, considera-se a emenda 3 apta à apreciação do plenário, mas infelizmente não foi. Enfim, e a emenda 5 era para corrigir. Na verdade, o que tem mostrado, né, com esse projeto, que demonstra, é que a Fundação Cultural, junto com o governo, a gestão da prefeitura, estão fazendo de lá uma casa da mãe Joana. E, infelizmente, sem a participação popular, sem a participação dos artistas, já há um tempo, infelizmente, eles estão querendo ser ouvidos, pedindo fórum para debate, para discussão, até mesmo para terem o direito de trabalhar com o recurso do governo federal, que essa gestão tem feito pessimamente. E agora, com a mudança, né, tanto do presidente quanto dos diretores, prorrogando esse tempo sem discussão nenhuma. E, infelizmente, a Casa da Mãe Joana, além de ter várias representações ao Ministério Público, várias representações no Ministério Público, as contas sendo rejeitadas, funcionária empregando mãe e filha, funcionária recebendo mais de 60 mil em hora extra,
uniforme superfaturado, falta de material nas oficinas, gente se machucando nas oficinas por conta da precariedade do espaço. E agora, o que vem aqui, infelizmente, o que estão mandando aqui para casa não é nada para melhorar a vida de ninguém, dos artistas, não é para melhorar a cultura, a questão cultural da cidade, não. É para ter mais tempo, para que o presidente, para que o diretor, que já tiveram tempo suficiente lá, mais de 4 anos trabalhando na Fundação Cultural e teriam que mudar, eles simplesmente mandam aqui para casa um projeto para reconduzir o presidente e a diretoria da Fundação Cultural. Infelizmente, uma manobra, um tapa na cara dos artistas, do conselho, que nem foi acionado, nem teve discussão do conselho. E vai ser votado aqui e, infelizmente, a maioria dos vereadores vão votar favorável. Infelizmente, é um tapa na cara do conselho, é um tapa na cara dos artistas, é um tapa na cara dos vereadores. Porque vão dizer mais uma vez amém para um projeto simplesmente do governo que faz a mudança que ele quer, sem o debate, sem a discussão necessária, um projeto sério desse, e vai ser votado no amém. Então, assim, a minha fala é breve, mas indignada mais uma vez com a situação e com a maneira que está sendo conduzido mais um projeto do governo que vem para essa casa, que vai passar, e mesmo assim, com a possibilidade de entrar, sim, no Ministério Público, porque é uma vergonha isso que está acontecendo aqui para essa casa, uma vergonha para os vereadores que vão votar favorável a esse projeto. A Amélia, cedo à parte, Amélia. Alô, vereadora Juliana Fraga, eu queria falar da emenda que foi assinada por diversos vereadores, Dulce Rita, Walter Hayashi, Amélia Naomi, Juliana Fraga. A emenda 1, eu acho que a emenda 1 não está numerado aqui, o artigo 1º fica suprimido o artigo 2º do parágrafo do projeto 353, né? Então, assim, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos suprimindo esse artigo 2º, que é o parágrafo 9º e o 10º, né, na hipótese da recondução do diretor-presidente, fica dispensado a elaboração da lista tríplice por parte do Conselho Deliberativo. O parágrafo 10 fala o seguinte: para efeito da observação, da coincidência de mandato, previsto tal. A nossa justificativa, visando adequar a legislação contra o município de São José dos Campos, o Estado de São Paulo assinou, em janeiro de 2013, a adesão ao Sistema Nacional de Cultura junto ao Ministério de Cultura, comprometendo-se, portanto, com a criação de um sistema municipal de cultura dentro destes termos. Então, por isso, nós estamos aqui fazendo essa mudança. Infelizmente, você já leu aí, teve o parecer contrário, como também a outra emenda que fica alterado o 1º artigo, nós estamos para suprimir. Então, a diretoria, composta pelo presidente, pelo conselho administrativo, que terá o mandato de 4 anos, nós estamos sugerindo que seja suprimido isso e a outra manter o que é hoje a atual administração. Então, essas duas emendas, que eu não sei se dá para... o público que está aqui, que são da cultura, sabe do que nós estamos falando, mas para deixar claro que uma emenda nossa é manter o texto. Emenda da Dulce Rita, do Walter Hayashi e a da sua. Então, só para justificar que também o vereador José Cláudio é apoiador dessa emenda. Ele não assinou para dar o parecer, e como você leu, ele deu o parecer favorável, porque se o vereador José Cláudio tivesse assinado a emenda, ele não daria o parecer. Então, como ele é da Comissão de Justiça, presidente, avocou para ele para dar esse parecer favorável. Então, esse é meu à parte para essa questão. E para finalizar,
dizer que a cultura de São José, na verdade, está caminhando, está dando marcha ré. Porque ao invés de avançar nas discussões em relação ao conselho, em relação às leis que são federais, para que tenham mais dinheiro e verba para os artistas, não, nem o fórum foi feito. Não tem um diálogo com os artistas da cidade. Nós fizemos um fórum aqui, eu estive presente, mas quem chamou foi os próprios artistas para discutir, né, a questão cultural e artística da cidade, com vários segmentos aqui presentes. Mas não chamado pela Fundação Cultural. Então está faltando essa gestão, está faltando e quer ser reconduzida por mais 4 anos, como se tivesse tudo bem, como se fosse uma gestão maravilhosa, como se estivesse acertando, como se estivesse assertiva. Se perguntar para os artistas da cidade, eles vão falar claramente que não. Claramente que não. E, infelizmente, a mudança não é para atender a classe que trabalha com arte e cultura da cidade, mas é para atender o pessoal, diretor, presidente que está lá, né, já por 4 anos e agora vão querer ficar mais por 4 anos e seja mais quantos anos forem, como está o projeto que enviaram para a sessão. Infelizmente, é isso, porque estão virando as costas para o pessoal da cultura, para quem realmente faz cultura, arte aqui na nossa cidade, mas para quem está lá, né, fazendo o presidente, diretor, não. Eles vão manter no poder, vão ficar cuidando da Fundação Cultural mal e porcamente do jeito que tem sido feito até hoje. Obrigada e boa tarde. Próxima vereador doutor José Cláudio, também inscrito para falar no processo. Obrigado, presidente Robertinho. Bom, a respeito desse projeto, a nossa posição também é contrária, não contrária apenas por ser contrária. Nós fizemos reunião com várias pessoas que compõem a Fundação Cultural de São José dos Campos e nós notamos o descontentamento de grande parte dessas pessoas que estiveram conosco há cerca de 15, 20 dias aqui na Câmara. E nessa reunião, o que os vereadores que estiveram lá, o que nós notamos foi que a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ela não cumpriu o rito que é necessário para a eleição e para a troca do cargo de diretor. Existe, até o dia 10 do mês, tem que se apontar uma lista, o prefeito tem que escolher essa lista, ele tem um prazo dos 3, né, dessa lista tríplice, ele não cumpriu nada disso. Então, esse projeto é um projeto antirregimental, é um projeto que fura o regimento, e detalhe, isso tinha que ser cumprido até o dia 30 de novembro, hoje já é o dia 1º de dezembro, só aí já estourou o mês. Outra coisa muito importante é que existe no Ministério Público, está aqui, depois quem quiser pegar comigo, qualquer pessoa que estiver assistindo na TV Câmara, qualquer morador de São José dos Campos, qualquer vereador dessa casa, existe aqui irregularidades, vou assim chamar, que existe um inquérito civil aberto sobre o problema das horas extras. Então está aqui, eu acho que quem votar nesse projeto vai estar se comprometendo, porque existe aqui inconformidades, está aqui, um inquérito civil aberto, não é o Zé Cláudio, não estou aqui, não estou acusando ninguém, só estou passando aqui o que está no Ministério Público. Outra coisa muito importante, que existe também inconsistências apontadas pelo Tribunal de Contas, e estas inconsistências, eu vou ler algumas aqui. O item 2, caso da licitação, a Fundação não disponibilizou em seu portal de transparência todos os documentos necessários para a análise das licitações, desatendendo
parcialmente os dispositivos da Lei Federal 12.527/2011. O item 3, o item 6.3, dispensas de inegibilidades. A Fundação não disponibilizou em seu site, portal de transparência, todos os documentos necessários para análise de dispensas e inegibilidades. O 4, que é o item 9.1, quadro pessoal, falta de fidedignidade das informações no quadro de pessoal no sistema Aldesp, com divergência do número de vagas existentes e ocupadas por servidores comissionados em 30/12/2021. O 5, que é o item 9.3, servidores comissionados sem curso superior. Isso é uma coisa grave. São leis impostas, tem que ser cumprida, tem que ter o curso superior. Exige-se curso superior para tantas coisas aqui na prefeitura, mas aqui não foi cumprido. E isso é o Tribunal de Contas que está apontando. O vereador Zé Cláudio está fazendo uma leitura e apontando as inconsistências. No exercício examinado, foram nomeados 3 cargos em comissão para servidores que não possuem ensino superior completo em 31/2/2021, após uma exoneração, havia 2 cargos comissionados sem formação superior, em inobservância à jurisprudência deste Tribunal de Contas e ao comunicado SDG número 32/215. Próximo item aqui, proposta da fiscalização encaminhada ao Ministério Público do Estado de São Paulo para a adoção das medidas que fizerem necessárias para o caso. Então, o Tribunal de Contas está apontando para o Ministério Público examinar o caso. 6, item 9.4, pagamento de horas extras, que existe aqui o inquérito civil aberto. Pagamento de horas extras. Houve realização excessiva de horas extras, rotineiramente por servidores, em descumprimento à jurisprudência e recomendação deste tribunal. Então, o Tribunal de Contas apontando que existiu excesso de horas extras. 7, item 14.5, controle interno. O controle interno elabora relatórios periódicos formais com dados contábeis e informações gerenciais sem análise e tratamento das informações, nem recomendações para a administração. Propomos que seja recomendado à Fundação que implante de fato o controle interno. Próximo, 8. Fidedignidade dos dados informados ao sistema Aldesp. Foram encontradas divergências nas informações encaminhadas no sistema Aldesp, em inobservância aos princípios de transparência, artigo 1, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e da evidenciação contábil, artigo 83 da Lei Federal número 4.320/64, ocasionando efetivo prejuízo à ação de controle de recursos públicos. Há divergências do quadro de pessoal informado no sistema Aldesp, conforme apontado no 9.1. Propomos, seja recomendado a origem que promova ajustes a fim de garantir a fidedignidade das informações encaminhadas ao sistema Aldesp, em atendimento aos princípios de transparência e evidenciação contábil. 9, item 16, auto de vistoria de Corpo de Bombeiro. Não há auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, AVCB, para todos os imóveis ocupados por Fundação Cultural Cassano Ricardo. Propomos que seja comunicado ao Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo para providências pertinentes. Então, gente, isso daqui, eu acho que dá para vocês olharem aí a rúbrica do Tribunal de Contas e aqui do Ministério Público. Então, eu vou votar contra, não porque contra por contra, porque eu acho um absurdo um diretor ser reconduzido indefinidamente, 4 anos, não vai mais ter fim. O período desse diretor é de 2 anos, com recondução de 2 anos. E detalhe, todos os conselheiros, o Conselho da Fundação Cultural, normalmente para se alterar o regimento tem que ter 2/3 de aprovação. Não foi escutado ninguém. Então, meus amigos vereadores, Tribunal de Contas está aqui. Quem quiser votar a favor, vote, isso é democrático. E depois vai responder para o Tribunal de Contas por que aprovou tanta coisa aqui inconsistente e que está apontado por pessoas
técnicas, né? Não é o vereador Zé Cláudio, a vereadora Juliana, a vereadora Amélia, é o Tribunal de Contas. Então, eu vou votar contra e sugiro aos caros colegas que, apesar de ser o desejo do 7º andar que esse projeto seja aprovado, não votem, porque esse projeto é um projeto antirregimental, inconstitucional e com vários apontamentos do Tribunal de Contas, que eu tenho certeza que o Ministério Público vai agir aqui, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. A vereadora Dulce Rita, então, vai dar sequência também na discussão do processo, com o tempo ainda restando de 7 minutos. Bom, boa tarde a todos. Voltamos aí com o problema da Fundação Cultural. Pela primeira vez na história da Fundação Cultural, estão querendo dar uma carta branca aí para o diretor, para o presidente e sua diretoria, ficar de eterno lá, mais 4 anos. Então nós vamos fazer um balancete do que foi essa gestão. Primeiro, a Casa Olívio Gomes caindo, patrimônio histórico que é cantado em rolas e boas, que é um projeto lindo, maravilhoso, está a casa abandonada lá, sem uso, completamente sendo destruída pelo tempo, sem que a Fundação Cultural tivesse uma ação para consertar, para remodelar essa casa e fazer um uso desse patrimônio com a nossa cidade. A mesma coisa continuando com os prédios da própria Fundação, desabando, caindo, e nada que a Fundação Cultural tenha algum olhar com relação a esses prédios, a importância que ele tem para a cidade e alguma sensibilidade de ver um patrimônio daquele sendo destruído pelo tempo, sendo que o presidente fizesse alguma ação, o presidente e o prefeitos também, né? Principalmente dessas últimas gestões. Os desmandos da Fundação Cultural agora. Quando é para contratar alguma empresa, alguma atração, que é do interesse, entra-se no artigo 24 da Lei de Licitação e entra na inexigibilidade. Quando é para contratar para algum artista da terra participar de alguma atividade para ganhar um cachê miserável aqui dentro, não consegue, porque a burocracia é tanta, é o peito fino tanto, e o artista luta que nem come um dragão por dia para ver se consegue vencer tantas batalhas, acaba ficando de fora e acaba se contratando por inexigibilidade os artistas de fora. Estão depauperando, estão denigrindo, estão acabando moralmente com o vício do artista, que já veio de uma vida tão sofrida, não só pela pandemia, mas pelo histórico de vida dele, na hora que ele optou ser artista. Porque ninguém nasce do artista do dia para a noite, é muito estudo, muito ensaio, muita pressão de família. A hora que ele está adulto para enfrentar a sua vida, para ter sua autonomia, para ter sua liberdade financeira, pensando que a cidade vai dar esse apoio para ele, não. Encontra a Fundação Cultural fechando as portas para eles, que são da terra, que depende disso para abrir a porta, que daí não precisa se cumprir a lei. Aí faz-se luz na inexigibilidade. Isso é um absurdo. Eu estou vendo tanto os artistas chorando por causa dessa discriminação, por causa dessa falta de reconhecimento, que eu fico louco, dá até vontade de chorar, de rever tudo que esse pessoal já sofreu, para chegar agora, não ter para onde ir, não ter para onde tocar. O fim da Orquestra Sinfônica, né, que foi aí também da Fundação Cultural, junto com o prefeito anterior, que agora com o prefeito exercício também, que não faz reconhecimento nenhum. A burocracia dos artistas é uma coisa que eu já falei. Precisa ter, é pior do que
a burocracia para fazer uma licitação, precisa de antecedentes criminais, precisa de CND, precisa de não sei o quê, precisa de tudo. Quando consegue vencer tudo isso, o projeto não é aprovado por critérios subjetivos. Esses critérios subjetivos depende de onde que você gosta, qual que é a sua opção política. Aí, dependendo da opção política, ele é aprovado. Se depender da opção política, ele não é aprovado. Já foi denunciado aqui na rede social o custo da aquisição de uniformes, que foi um absurdo que aconteceu, e estamos aí, deixando ele voltar. As horas extras, já fiz parte do conselho, ia em todas as reuniões dos conselhos, as reuniões existiam, tinha calendário anteriormente, no tempo do Emanuel, no tempo do Curo, tinha calendário, esse calendário era cumprido, a sociedade civil participava dessas reuniões, fazia-se pente fino de todos os gastos. Agora não tem mais nem reunião, não existe. Agora mesmo nós recebemos aí um comunicado que foram canceladas as reuniões do Conselho e que só vai ter mais uma reunião no dia 23 de dezembro. Dia 23 de dezembro, na véspera de Natal, deve estar todo mundo mesmo muito preocupado com o que está acontecendo com a Fundação Cultural. É mais um passa-moleque. Está escrito assim, a sociedade cultural é besta, os vereadores aqui são besta, e a sociedade civil é besta, todo mundo aqui é otário. Então já tinha tido esses apontamentos sobre essas horas extras, falando-se sempre esses apontamentos, que é feito o relatório, que precisava contratar mais gente, mas para contratar gente para a fundação nunca teve dinheiro. Nunca teve. Não teve dinheiro e o pior, não teve interesse de fazer esse quadro. Que muita tinha atividade, tinha precisando de mais funcionário, não. Os exemplos sempre foram. Você vê aí nos bairros aí, fala, não, porque tem um monte de atividade, sempre com alunos das escolas, do centro culturais, não renova nada, na periferia não vai atividade nenhuma, não vai artista nenhum de novo, vai sempre a mesmíssima todo dia, não que eles não tenham mérito, tem mérito sim, mas podiam pelo menos fazer rodízio, um dia vai para uma casa de cultura, outro dia vai para outra, nem isso eles têm preocupação. Todo dia na mesma casa, que é para esgotar mesmo, para esgotar. Eu acho assim que estão querendo realmente acabar com os artistas, acabar com a Casa de Cultura e vão funcionar só na base dos contratos. Então, a partir de hoje, pelo que está se vendo, a Fundação Cultural, que foi um grande orgulho da cidade, que já teve muita história, vai ser simplesmente mais um escritório para fazer contratações via inexigibilidade, que disso eles manjam muito. Por isso que eu vou votar contra. Próximo vereador inscrito para falar no processo é o vereador Tomás Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha na galeria, através da TV Câmara, nas redes sociais. Em discussão, o projeto do Poder Executivo que altera a legislação pertinente à Fundação Cultural Cassiano Ricardo, uma autarquia que gere aí os recursos da cultura há muitos anos, como disse a vereadora que me antecedeu, que faz um trabalho importante, é evidente, na nossa cidade. Afinal, a cultura é um apêndice da educação, né? Mas que tem sofrido uma série de problemas de gestão, administrativos, financeiros, etc, etc, etc. Agora, o que eu lamento é sempre ter de voltar aqui ao microfone, não só nesse processo, mas em outros,
para falar sobre a falta de diálogo recorrente da administração, do Poder Executivo, né? Sempre essa queixa dos processos que vêm quadrados, com falta de diálogo com os setores da sociedade civil interessados, e é isso que a gente tem lutado para mudar aqui desde o nosso início do mandato, independente do processo em discussão. A gente sempre defende a transparência na coisa pública, o diálogo para que os processos avancem com a sociedade civil, os prazos para que a casa possa analisar, possa se debruçar sobre cada um dos projetos, sem esse assodamento, sem pressão, para que a gente possa fazer o que a gente foi eleito para fazer, que é o exercício da democracia. Nós somos representantes, não somos seres iluminados que fazemos tudo da nossa cabeça. Não, nós representamos as pessoas, a elas nós devemos satisfação e com elas nós devemos exercer o nosso mandato. E por isso, na Comissão de Cultura, a qual eu faço parte, nós lutamos para fazer essa interlocução entre o setor com a Fundação nos últimos meses. Isso estava avançando junto com os meus colegas de comissão, mas, infelizmente, por conta desse projeto e outros poréns, acabou acabando aí esse diálogo, essa interlocução, para melhorar outras questões da cultura. No que diz respeito ao processo, as emendas que chegaram até minha comissão, eu, como membro da Comissão de Cultura, dei o parecer favorável, a vereadora Juliana do PT mencionou o meu parecer favorável para que viesse ao plenário, porque a gente acredita justamente que o debate tem que acontecer com a sociedade civil e com o plenário. Então, nosso parecer favorável na comissão foi para que esse debate se estendesse à sociedade e também ao plenário, que é soberano, e por isso a gente analisou dessa maneira, sempre defendendo o diálogo e a transparência. Vereador Walter Hayashi, quer uma parte? Concedido. Muito obrigado, vereador Tomás, pela parte. O problema da Fundação Cultural não é só esse projeto. Na verdade, o que os artistas, o que o pessoal da cultura quer é mais diálogo, conforme Vossa Excelência disse, que é participação na área cultural da nossa cidade. Esse projeto que dá a liberdade de reconduzir sem a lista tríplice, na verdade, ela não é correta. A cidade tem que participar. Os conselheiros têm que participar dessa discussão, principalmente. E vocês que são da área de cultura, né, vocês são simplesmente abandonados por esse governo. Veja só, hoje dia 1º, ontem dia 30, quarta-feira, que toda última quarta-feira do mês, né, tem a reunião do conselho. E no dia 30... No próprio dia 30, que a reunião seria ontem do Conselho, viu, vereador Zé Cláudio? Os conselheiros receberam um aviso de que a reunião estava cancelada, né? E marcando uma reunião para o dia 21 de dezembro. Então, isso é um desrespeito para o Conselho, que, aliás, eu tenho aqui a lista dos conselheiros totalmente vazia. Inclusive da participação popular, os representantes dos usuários não tem aqui. Então é essa a importância que dá esse governo para a cultura da nossa cidade, e eu não sei porque ganha prêmios também, viu? E dá mais 4 anos de mandato para o atual presidente, com todos esses BO que foi citado pelo vereador José Cláudio, é dar um cheque em branco para continuar fazendo esses absurdos de hora extra e etc., que a vereadora Dulce Rita também já teve a oportunidade de falar. Então, vereador Tomás, o problema da Fundação Cultural é bem mais em cima. Bem mais em cima. Estão abandonados. Se você pegar
a listagem dos BOs que tem no Ministério Público, está aqui, ó. A Dulce Rita já falou, tá? Eu não vou repetir aqui, mas para conhecimento da cidade, vai se dar mais 4 anos para essa pessoa que fez essas barbaridades todas, de uma má gestão. Isso aí é complicado para nós vereadores. E queria lembrar aqui também, né, que a cultura, né, o Conselho da Cultura, ela tem que apresentar sempre um projeto, um planejamento de 10 anos, como o vereador Fabião apresentou aqui do esporte. Um plano diretor, não foi isso que você apresentou sobre o esporte? A cultura não tem? Por que será que não tem? Qual é o problema? Então, vereador Tomás, obrigado pela parte, mas eu queria deixar registrado esse trato com os conselheiros exatamente para a cidade saber que esse governo não dá importância nenhuma, absolutamente nenhuma, para a nossa cultura. Vereador Walter, como o senhor falou, os conselhos eles existem justamente para aglutinar, para trazer as pessoas interessadas da sociedade civil que estão envolvidas no tema, para que aumente-se a participação popular justamente dos especialistas, daqueles que vivem na ponta ao tema discutido, ao invés de concentrar ainda mais poder em burocratas da administração. E hoje, esse projeto, ele, sim, concentra mais poder no poder executivo, em burocratas, e retira o poder, né, a decisório, o poder deliberativo da classe interessada, que é a classe artística, a classe de cultura. E daí eu alerto aos vereadores da base, que podem achar, mas eu confio nesse governo. E se daqui 2 anos tem um governo de oposição, um governo do PT, nós vamos também estar concentrando mais poder de decisão nesse novo prefeito, que será um prefeito que pensará de forma diferente da gente. Então nós estamos levando também um legado perigoso de concentração de poder. Concedo a parte para a vereadora Amélia, peço que seja, não se alongue tanto. Vereador Thomas, para lembrar, eu fiz aqui um levantamento. Na época da presidente Yolanda Borgoff, ela teve um problema. Ela estava defendendo a cultura, o prefeito queria tirar ela, não conseguiu. O professor Diniz teve 2 mandatos. No último mandato também teve um questionamento, mas como foi eleito, não pôde. O André Freire, em 95, houve um rompimento do governo da doutora Ângela com o PSB, e também, como ele foi eleito, não se conseguiu, até se tentou. Então, assim, eu acho aqui que nós estamos na contramão. 2 em 2 anos, aliás, até porque atendeu o Sistema Nacional, os vereadores, todas essas questões, podem levantar para o prefeito e o prefeito renomear ou nomear novamente. Agora, dar 4 anos... é uma saia justa para o prefeito, quer dizer, o próprio prefeito está dando para ele ser autoafirmar, né, numa gestão. Quer dizer, sinceramente, eu acho que os vereadores aqui estão dando um cheque em branco, né, e o prefeito perdendo a autonomia, porque de 2 em 2 anos ele pode, inclusive, reparar. Estou aqui só relembrando, Yolanda Borgoff, André Freire. Aliás, o Mário Domingues também teve um questionamento da gestão e da diretoria. Foi levantada a polêmica e tal, mas não se demitiu ninguém porque estava eleito pelo Conselho. Então, relembrar, inclusive, a história, pedir, inclusive, aqui na Câmara, para levantar os requerimentos nesse período, para fazer esse registro. Nós já tivemos episódio na cultura e, felizmente, né, não sei como foi o resultado disso, mas não se fez as mudanças por conta do Conselho. Olha, vereadora, é bem possível
que o governo, até por esses pontos levantados, se arrependa de alguns pontos desse projeto, se não esse, futuramente outro, mas talvez até esse, se arrependa do projeto, porque foi um projeto feito às pressas, um projeto na correria. Tanto foi assim que eu tive que fazer uma emenda corretiva de texto. Não tiveram nem o capricho de fazer o texto correto. A gente teve que fazer uma emenda para corrigir um texto mal escrito, que sinaliza justamente a pressa com que foi feito o processo lá no Paço Municipal. Mas a questão das reeleições ilimitadas, nós fizemos uma emenda para que não tivesse reeleições ilimitadas. Por um problema do processo burocrático aqui da casa, essa emenda não pôde prosperar, mas já há um compromisso, inclusive com o governo, com os vereadores da base do governo, com a Comissão de Cultura, que luta por isso, que a gente vai fazer após, sendo aprovado esse projeto, após a sanção, vai haver um projeto de lei corretivo, porque é completamente inviável que a gente mantenha reeleições ilimitadas. Então, é apenas uma recondução. Não foi possível por emenda, vai haver um projeto de lei, já com compromisso do governo em aprovar esse projeto de lei, assim como a emenda já havia sido aprovada, para que a gente, pelo menos, preserve um pouquinho da democracia. Mas é mais uma demonstração de um erro. Se a intenção inicial era que não fosse reeleições ilimitadas, o gestor que escreveu o projeto de lei escreveu de forma descuidada, porque abriu brecha para que isso acontecesse, e por isso a gente vai ter que fazer essa correção aqui na casa. E mais uma vez, para encerrar, falar do nosso compromisso, sempre, do respeito ao dinheiro público, do zelo à coisa pública, da transparência, do diálogo, da fiscalização, que é dever de todos nós aqui da Câmara Municipal, da Câmara de Vereadores, e do nosso compromisso, independente de cor ideológica ou cor partidária, o nosso compromisso segue sendo sempre escutar as pessoas, escutar aqueles que fazem, realizam, trabalham, estudam e constroem São José dos Campos. Nós somos representantes, nós somos vereadores, mas São José dos Campos é feita por esses quase 800 mil pessoas que vivem em nossa cidade. É a eles que a gente deve o nosso respeito e a eles que a gente deve consultar em todos os projetos que a gente delibera nessa casa. É isso, muito obrigado. Passaremos agora, então, encaminhamento de votação, a vereadora Juliana Fraga. Veio. Saiu? Alô? Oi. Bom, gente, para encaminhar, vou encaminhar a votação. Então, só para relembrar que não houve reunião do Conselho da Fundação Cultural desde setembro. O Sistema Nacional da Cultura exige uma organização, instrumentos de gestão que, infelizmente, não está avançando aqui na cidade. Então, em 2016, tem uma lei que institui o Sistema Municipal de Cultura, que diz que tem que ter conferência de 2 em 2 anos. A última conferência foi em 2015. O Conselho Municipal de Política Cultural e Artística não existe, é inexistente. Só tem o Fundo Municipal, que foi instituído em 2016. E por não cumprir essas regras do Sistema Nacional de Cultura, o recurso que poderia vir para os artistas acaba ficando falho, porque precisa cumprir essas regras. E aí os nossos artistas, as pessoas que fazem cultura aqui da nossa cidade, que sofrem com isso. Então, por isso nós votaremos contra, a bancada do PT vai votar contra esse projeto, por entender que a gestão da Fundação Cultural não cumpriu o seu papel nesses anos e ainda quer mais 4 anos para continuar não cumprindo. Então, a gente vai votar contra por conta disso. Passaremos agora ao processo de encaminhamento de votação, o vereador Tomás Henrique. Presidente, caminhar o voto nesse processo. Nós não iremos votar a favor do processo, quero registrar a minha abstenção, mas com a esperança de que, a partir, se for aprovado com o apoio da base e sancionado pelo prefeito, que a gente possa fazer o projeto corretivo, e agora foi uma emenda minha, mas que a gente possa assinar todos em conjunto esse projeto corretivo para garantir a democracia na recondução do presidente da Fundação. Obrigado. Encaminhamento de votação, vereador Dr. José Cláudio.
Presidente, caminhar meu voto contrário a mais essa triste história de São José dos Campos. E todo dia eu risco na minha agenda um dia a menos. Faltam 2 anos para 2024 e 1 ano e 11 meses para a próxima eleição. Mais uma triste história de São José dos Campos, e vocês aí, infelizmente, é que vão pagar o preço por isso, mas os professores já pagaram, os servidores já pagaram, agora é vocês da cultura. Anota no caderninho bonitinho, 2024 está aí, a história vai mudar. Não mudou em Brasília? O Deus, aqui também, aqui muda também. Aqui também o mocinho lá vai perder também, pode ter certeza. Encaminhamento de votação, o vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, eu encaminho o voto pelo PSC contrário a essa matéria, porque é muito simples. Nem no Conselho Deliberativo da Fundação Cultural passou esse projeto. É lamentável, isso prejudica vocês, artistas, vocês da classe da cultura. Então não dá para votar a favor. Então, esse ofício que foi enviado aos conselheiros no dia de ontem, cancelando a reunião de ontem, mudando para o dia 21 de dezembro essa reunião, então é carta marcada, sabendo que a casa vai ser favorável a esse projeto. Vou fazer aqui um apelo ao presidente da Comissão de Esportes e Cultura, vereador Fabião, com todo o respeito, assim como foi feito com o esporte, né, poderia se fazer uma reunião também da cultura. Você, como presidente, pode convocar uma reunião para fazer esse plano decenal da cultura. É importante para eles, para a nossa cidade também. Então faço aqui esse apelo para que Vossa Excelência possa convocar uma reunião para esse fim. Passaremos agora ao processo de votação. Informo aos vereadores que o processo possui 5 emendas, sendo que a emenda número 1 e a 3 foram rejeitadas. 1 a 3 foram rejeitadas pelas comissões. Não serão votadas nos termos regimentais, tendo sua votação prejudicada. A emenda número 4 foi retirada pelo autor. Então, em votação, a emenda número 5. Vereadores favoráveis, permaneçam na comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda número 5 aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam na comissão, os contrários se manifestem. 2 ausentes, 1 abstenção e 5 votos contrários, senhor presidente. Com 5 votos contrários, portanto, o projeto está aprovado. Justificativa de voto, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, estou justificando o voto contrário a esse projeto. Como eu já falei, nós estamos na contramão, né, da democracia, do processo cultural do Brasil. Nós não fizemos nessa atual administração a Conferência da Cultura, né, como já está vencida e infelizmente não foi feita. E só para registrar o que eu já disse, o prefeito com esse projeto fica refém, né, de uma situação que infelizmente dando aí um poder autocrata de 4 anos. Então e ainda para ser renovado, se troca o prefeito, quer dizer, então uma situação muito ruim para o processo tão importante que é a cultura. Estou aqui, inclusive, com o requerimento 582 da Yolanda Borgoff, né? Porque nesses episódios da cultura... Conclua, vereadora, já deu tempo. Concluindo, foram registrados vários questionamentos ou reforçando a importância do agente cultural. Então, fica aí. A história de São José já demonstra que não vai ser bom para a cultura ter um autocrata. Justificativa de voto, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, também estou votando contra, e o que me deixa mais estarrecida é que quando um funcionário da Urbano, da SMC,
tem que fazer hora extra por qualquer motivo, ele vai entrar no banco de horas, né? Ele que fica debaixo do sol, da chuva, sai à noite para acudir a árvore que caiu, levando risco. Ele vai para o banco de horas, ele não recebe dinheiro. Sabendo-se que o que mais interessa para o funcionário que faz uma hora extra é o dinheiro. E eles não conseguem, eles vão para o banco de horas, são obrigados a se levantar de noite, por causa que tem que socorrer a população, serviço essencial, e vai para o banco de horas. E os bonitos lá vão receber o triplo, o quintuplo e não sei mais quantos. É um absurdo esse 2 pesos, 2 medidas. Cada dia mais funcionários sendo injustiçados por motivos escusos, por motivos pesadão mesmo, né? Então vamos tratar bem os próximos e o resto cumpra-se a lei. Então eu lastimo muito. Chega-se ao ponto Conclua, de vereadora. na SMC agora ter que dar... Diz que cortaram até o pão do pessoal lá da SMC. Tem direito só a um pão, viu, líder do governo? O senhor que é um cristão do bom, vão dar o pão pro pessoal da Justificativa de voto, SMC. vereador Dr. José Cláudio. Baseio meu voto contrário na reunião que eu tive com o pessoal da cultura, escutei eles, como eu sempre faço para dar um voto, escutei a lei que está aqui na minha mão do Tribunal de Contas, dos inquéritos, e votei contra. Presidente, não há mal nessa vida que persista. Existem muitos sorrisos aqui quando se ganha a eleição, que parece aquela região do corpo, a 2 palmos da coluna lombar, a cara é igualzinha àquela região do corpo, cara de melancia, que fica rindo porque ganhou uma votação. Essa mesma votação que ganharam e que estão rindo aqui, comemorando, daqui a 2 anos vão chorar, pode ter certeza. Porque pisar na bola com o professor, com o servidor, com o pessoal da cultura, daqui a pouco com o transporte. A cidade está vendo, a cidade não é boba, não. A cidade é inteligente, entendeu? Então, a lei está aqui. Quem está aqui, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inquérito civil aberto, por isso que eu dei meu voto contrário. E os sorrisos de melancia, que eu não posso falar outra, né? Não posso falar região do corpo que eu tenho vontade de falar, que é a cara deles, né? Daqui a 2 anos a gente conversa tete a tete. Justificativa de voto, vereador Walter Hayashi. O PSC também votou contrário, porque não há como concordar com esse projeto pelo mal que se faz para a cidade e principalmente na área cultural. Só para saber, senhores vereadores e vereadoras, representante no conselho, né, dos usuários não tem ninguém. Da área cultural, que são 6 membros, só tem 2. Das associações recreativas, que são 3, tem 1. Dos clubes, tem 2. Das instituições culturais, que são 12, tem 3. E assim por diante. Então, rapidamente, tem que se completar esse Conselho Deliberativo da Fundação Cultural. Tem que se fazer aquelas plenárias. Tem que fazer o plano decenal e muitas outras coisas. Vocês da área cultural podem ter certeza do seguinte: aqui tem vereador que também se preocupa com vocês, viu? Então, mais um gol contra do prefeito, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero aqui expressar a minha votação favorável, porque eu vejo que o prefeito é mandato de 4 anos. O presidente da fundação, apesar de ser eleito, não é uma lista tríplice que o prefeito escolhe. Então, eu acho que adequa, não é, uma situação. Temos que melhorar qualquer situação dentro da cultura, isso com certeza, né? Os músicos, as pessoas que dependem de uma cultura viva na cidade, elas têm direito de cobrar, né, um dinamismo, um trabalho realmente sério a se fazer, mas acho que o que nós estamos fazendo nessa noite aqui é dando uma acertada de uma forma que você tem um presidente por 4 anos com um projeto, vamos dizer assim, ligado àquilo que o prefeito também
dispensa da cultura da cidade, e eu acredito que essa votação de hoje ela vai trazer um pouco mais de tranquilidade para um presidente ter um tempo maior para ele desenvolver um trabalho cultural na nossa cidade. Obrigado. Em discussão, o processo número 11125/2022. Projeto de Lei Complementar 15/2022, de autoria do Poder Executivo, escrito para falar no processo, o vereador Tomás Henrique. Imagina, estava me preparando aqui também. Senhor presidente, mais uma vez aqui na tribuna, agora para discutir o projeto do Poder Executivo que permite a prorrogação já feita pelo prefeito do contrato do transporte público. Tema muito importante na nossa cidade. Eu quero ler para os vereadores uma matéria do dia 16/11 deste ano, do jornal Vale. Justiça determina... Não, é outra matéria, vamos lá. Última prorrogação do contrato de ônibus em São José não teve respaldo em lei municipal. A matéria é assinada pelo jornalista Júlio Codazzi, dia 11/11, corrigindo a data. Contratos com as atuais empresas só poderiam ter sido prorrogados após outubro pela Prefeitura, caso nova licitação tivesse sido suspensa pela Justiça ou pelo Tribunal de Contas, o que não ocorreu. Diz a matéria: a última prorrogação dos contratos de concessão do transporte público de São José dos Campos ocorreu sem que houvesse previsão na legislação municipal para isso. Pela lei em vigor, os contratos só poderiam ser estendidos após 21 de outubro deste ano, caso a licitação do novo processo de concessão ainda não tivesse sido concluída devido a decisões do Judiciário ou do Tribunal de Contas do Estado, mesmo sem que esse cenário tivesse sido configurado, já que nenhuma decisão da Justiça ou do Tribunal de Contas impediu a conclusão das tentativas de licitação. No dia 21 de outubro, a Prefeitura prorrogou por mais 12 meses os contratos com as empresas Expresso Marangá, Sans Penha e Joseense. Para tentar regularizar a situação, no dia 9 de novembro, o prefeito Anderson Farias enviou à Câmara um projeto que visa autorizar de forma retroativa e com, abre aspas, eficácia convalidatória, fecha aspas, esse último termo significa correção de vícios em atos ilegais, matéria de jornal Vale. A prorrogação dos contratos do transporte público, abre aspas, a fim de que não haja qualquer solução de continuidade na prestação de serviço. O texto foi lido... Prorrogação. A lei que autorizou a atual concessão previa que os contratos poderiam durar apenas 12 anos. Este prazo terminaria em fevereiro de 2021. Com insucessos nas tentativas de licitação, no fim de dezembro de 2020, a Câmara aprovou uma alteração na norma a pedido do então prefeito Felício. Essa alteração, que segue vigente até hoje, permitiu que os contratos fossem prorrogados até 21 de outubro de 2022, este ano. E estabeleceu que, caso a licitação fosse suspensa pela Justiça ou Tribunal de Contas, outra prorrogação poderia ocorrer. De 2020 até agora, no entanto, a Prefeitura efetuou uma série de tentativas de licitação, mas não teve sucesso em nenhuma delas, por falta de interesse do mercado nos modelos propostos pelo município. Questionado pela reportagem, a Prefeitura negou que tenha desrespeitado a legislação. O governo alegou que a última tentativa de licitação chegou a ser suspensa 2 vezes pela Justiça em março e maio desse ano. O pregão, porém, jornal Vale falando, jornalista Júlio Codazzi, porém, e nós temos ciência disso, foi concluído no início de junho, sem que empresa interessada nenhuma, então, no novo edital ou publicado. Ou seja, vereadores, o que nós vamos votar aqui é a permissão retroativa
para uma medida ilegal que o prefeito tomou ao prorrogar o contrato sem previsão na legislação municipal. E daí eu alerto, principalmente os vereadores da base, porque a gente sempre fala aqui do governo, muitas vezes, colocar a cabeça dos vereadores da Câmara na guilhotina. Se vai cair a... não sei o nome daquela ferramenta, mas se a guilhotina vai descer ou não, depende da Justiça. Depende do Ministério Público. Em Aparecida, por exemplo, num ato ilegal que o prefeito cometeu, e os vereadores votaram a favor desse ato ilegal após o ato ter sido cometido, o Ministério Público entrou contra o prefeito e contra os vereadores. Então, a falta de organização, de responsabilidade do Poder Executivo está colocando na guilhotina a cabeça de todos os vereadores da base. Pode acontecer. A Justiça e o Ministério Público pode questionar esse ato que a gente está convalidando, se a gente votar a favor disso. E se a intenção era fazer a prorrogação, se havia essa necessidade, nós tivemos todo ano para o prefeito mandar esse projeto. Todo ano. Mandou agora. Para quê? Para que a gente para que ele não perdesse o prazo do término do contrato. Deixa eu ver se eu me encontro aqui, para ser bem claro, bem transparente com o que está acontecendo. A assessoria técnica jurídica dessa casa fala, em seu parecer, que a autorização para as futuras prorrogações de prazo e para a convalidação dos atos decorrentes das prorrogações já realizadas somente será possível se o prazo de vigência dos respectivos instrumentos não tiver atingido seu termo final. Ainda está em tempo. Por isso, foi mandado às pressas para a Câmara. Agora, se nós aprovarmos isso, votarmos a favor de um ato claramente legal, sem respaldo na legislação municipal, não estaremos nós abalizando esse ato legal e colocando nossas cabeças na guilhotina junto com a irresponsabilidade administrativa da gestão? Porque se nós estamos precisando fazer uma prorrogação contratual, sucessivas prorrogações contratuais, foi porque a primeira licitação falhou, a segunda veio uma empresa que não entregou e que todo mundo saberia que não entregaria. Nós gastamos 3 milhões, mais de 3 milhões, com uma pesquisa da FGV para fazer um estudo que não serviu de nada. Agora estamos gastando mais de 1 milhão para fazer novos estudos. E a promessa do antigo prefeito era o transporte mais moderno do Brasil. Era mais ônibus. Essa promessa já foi descumprida pelo vice, que tomou posse. Porque agora o edital que está posto aí coloca 350 ônibus elétricos na frota, menos do que temos hoje. Como vai ficar o transporte público em nossa cidade? Descumprida a promessa de aumentar o número de carros. E nós vamos abalizar agora uma prorrogação de contrato e colocar a Câmara Municipal na mira do Ministério Público e na Justiça? Porque pode acontecer. Estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer. Então, assim, nós, como Câmara Municipal, como vereadores, no que diz respeito ao transporte público, a gente tem que ser firme para fiscalizar e para cobrar um edital que cumpra com a expectativa do joseense o mais rápido possível. E não ficar abalizando prorrogações e mais prorrogações sem sequer saber o que vem pela frente. Qual vai ser o edital? Qual vai ser o modelo de operação? Qual vai ser a empresa? Vai ser na Urban mesmo ou foi só discurso? A sociedade joseense está preocupada. Pode a qualquer momento aí acontecer de nós não termos mais um ônibus para o trabalhador joseense por conta desses sucessivos atrasos e por prorrogações ilegais que acontecem. Então, eu como vereador que mantenho a minha independência até aqui, tenho que alertar, fazer o alerta, fazer a leitura de todo o processo que tem ocorrido até agora no transporte público e nesse processo em específico. E peço a vocês que pensem bem, porque uma coisa é apoiar as boas medidas, e há boas medidas do governo,
A base tem essa prerrogativa, tem essa função. Outra coisa é vereador colocar a cabeça em risco para defender erro do Poder Executivo. Aqui não, aqui a gente precisa alertar, ajudar a corrigir os erros e trabalhar para garantir um transporte público de qualidade, com a promessa que foi feita, com mais ônibus, com mais transporte, com mais opções. E infelizmente até agora, durante esse processo, não é isso que a gente tem visto. Obrigado. Próxima vereadora Amélia Naoma, inscrita para falar no processo. Boa tarde a todos. Eu quero começar lendo o parecer da nossa assessoria jurídica no projeto. O Tribunal de Contas, na página 6, o Tribunal de Contas fez a seguinte observação. A regra e a prorrogação de contratos administrativos é mediante a formalização do respectivo termo aditivo antes do término do prazo de vigência do ajuste. Bom, o vereador Thomas já falou, mas já venceu a prorrogação ano passado, os aditivos também, e então já passou o prazo. Agora tem mais uma questão bastante importante, que o Tribunal de Contas julgou irregular a celebração dos aditivos após o término do prazo contratual do processo 1012 de 2007. Foi, inclusive, o conselheiro Edgar Carvalho, na sessão do dia 7/11 de 2011. A celebração do termo aditivo da prorrogação da vigência do contrato, cujo prazo estava expirado com efeitos retroativos, que é a mesma situação. Configura descontratação sem licitação, infringindo o artigo 37 da Constituição Federal. Então, essa já tem esta observação. Queria aqui falar também da emenda que nós apresentamos, e é a primeira pessoa que aparece na emenda, a vereadora Dulce Rita, mas assinei essa emenda, assinou Walter Hayashi, a Juliana Fraga, também com o apoio do José Cláudio, que deu parecer favorável à nossa emenda. Na nossa emenda, que foi feita pela assessoria da Dulce, coloca que o período de transição não há de eterno, como está propondo o projeto, mas sim de 1 ano. Então, nós estamos aqui delimitando essa questão para 1 ano. E nesta emenda, que foi assinada por todos, teve esse parecer importante, favorável, do presidente da comissão, José Cláudio. Essa presidência, quero ler o parecer do Zé Cláudio, essa presidência, por entender sobre a definição de um período de transição operacional, como proposto pela referida emenda, incide o legítimo interesse público quanto à promoção da manutenção e a eficiência também dos serviços à população. Registra a manifestação favorável ao prosseguimento e apreciação do plenário desta emenda. Então, teve essa emenda, infelizmente ele é 1, e essa emenda não está sendo votada por conta que os outros vereadores da Comissão de Justiça arquivou a nossa emenda. Mas quero aqui dar uma boa notícia também. O Wagner Balieiro falei com ele agora, passei lá no meu gabinete, e ele me mandou uma boa notícia, e impressa, inclusive, está aqui. Entrou no orçamento de São José dos Campos, entrou aqui já na Receita,
8.798,39,99. Assistência financeira de transporte coletivo, artigo 5º, inciso 6º, tal. Entrou agora fonte rubrica de 015. Esse recurso que entrou no orçamento de São José dos Campos é em função do auxílio ao transporte coletivo, da mobilidade. Teve uma ajuda de 2,5 bilhões para vários municípios. São 535 municípios da União que estão sendo atendidos. O recurso que é o auxílio emergencial, a gratuidade das pessoas idosas do transporte coletivo. Estão sendo repassados aos sistemas para minimizar os impactos da elevação do preço do petróleo, combustível derivado. Então, esse repasse do governo federal para 200 cidades que ficam fora, estão recebendo esse montante. São José dos Campos recebeu 8 milhões. Então, aqui, peço aí aos vereadores da bancada do senhor prefeito, nós vamos apoiar, mas fundamentalmente quem é do governo, que quem está sendo prejudicado com esse aumento e que não está no sistema integrado é o pessoal do alternativo, né? Então, seria de bom tom aqui essa casa em fazer uma indicação ao seu prefeito que este dinheiro que entrou para gratuidade em função do aumento da gasolina seja para também ser atendido o sistema de integração. Esse dinheiro já está no sistema, ele já entrou, então é importante que a gente faça essa observação e que a gente tenha aí esse setor, que é um setor importante, que são os alternativos, sejam atendidos com esse recurso que entrou no município. Nós somos contra esse projeto, porque esse projeto vai acarretar muitos problemas ao prefeito municipal e aos senhores vereadores, porque ele está fora do prazo. Próximo, então, para falar no processo, é o vereador Dr. José Cláudio. Obrigado, presidente. Bom, minha fala vai ser bem rápida. Eu escutei bem a fala do vereador Thomas e da vereadora Amélia e, na verdade, é mais uma bomba que desce aí para os vereadores votar, né? Eu lembro que no ano passado desceu aquele bendito daquele Código de Obras e que a Amélia veio aqui e pontou um monte de inconsistências naquele projeto e nós votamos aquele projeto e depois vimos que muitas das alterações que foram feitas prejudicaram a classe pobre aqui de São José dos Campos e o projeto passou. Eu acho que a gente tem que escutar mais, é muito triste a gente falar para as paredes ou para quem já vai votar contra mesmo, que a maioria sai do plenário nessa hora. Mas a ideia nossa é de passar para vocês que um voto aqui, assim como o Thomas colocou que na cidade vizinha aqui em Aparecida trouxe problema para o prefeito e para os vereadores, que a gente não sabe como que o Tribunal de Contas do Estado vai julgar todas essas inconsistências, essa perda do prazo, isso vai ser julgado e por pessoas técnicas. Então, eu acho que quem der um voto favorável a um projeto que está contra a lei orgânica, o que não é aceito aqui no município, vai estar colocando realmente a sua cabeça a prêmio, como já aconteceu no Código de Obras no ano passado, e provavelmente vai ter problema nesse projeto do transporte. Eu acho que as coisas não devem ser corridas, a gente tem um ano inteiro e normalmente as coisas chegam aqui na porta, no finalzinho do ano e desce, e na verdade a gente mal lê isso daí
e quem vem explicar lá do 7º andar ainda explica na maldade, assim como foi na questão do Código de Obras, e algumas vezes até mente para a gente, para que a gente tenha informação errada. Então, eu acho que cada um tem o seu direito aí de dar o seu voto, mas pensa bem, porque isso daqui vai ser analisado pelo Tribunal de Contas, assim como toda essa história da cultura que nós votamos agora há pouco tempo, agora há poucos minutos, isso vai ser julgado. E isso daí, com certeza, se tiver inconsistência, se tiver alguma falha, nós vamos estar apontando e nós vamos acionar o Ministério Público. Pode ter certeza que esse é o nosso dever de fiscalizar. Se tiver tudo certinho, se o prefeito estiver fazendo a coisa certa, beleza, ele que trabalhe de uma maneira correta. Se não, se aparecer coisas que o Tribunal de Contas do Estado apresente como inconsistente, pode ter certeza que nós vamos denunciar e vamos pedir para quem é de direito mostrar as falhas e quem errou pague por um projeto corrido e, mais uma vez, sem dar tempo de ninguém pensar. Tá bom? Obrigado, presidente. Dando continuidade ao tempo, a vereadora, então, Dulce Rita, para falar também no processo. Mais uma vez estamos aí para discutir o projeto de transporte público. Eu acho que agora nós chegamos ao limite do que é o cumprimento de uma lei. Nós estamos votando hoje uma lei para corrigir um contrato que está sendo vigido sem cobertura de lei. Então nós estamos votando uma lei para retroagir um erro. Nunca se viu acontecer isso na história dessa cidade, dessa Câmara Municipal. Nós estamos votando para correção de erro, para correção de não cumprimento de lei. Nós estamos fazendo arremedo de lei para consertar falta de lei. Eu nunca se viu isso aqui numa casa de leis fazer um negócio desse. Mas nós estamos vendo isso hoje, como se as leis retroagissem. Nós estamos dando uma anistia para um crime já cometido. Parabéns, parabéns ao governo. E parabéns ainda para quem votar a favor disso. Primeiro que lei é um princípio básico, né? Não precisa nem ser advogado, saber que lei não retroage. Uma vez cometido o crime está cometido. Segundo que nós estamos fazendo uma lei agora para fazer uma prorrogação de um contrato que não existe, de um transporte de primeira necessidade, serviço essencial, que já vem cortado em viagens, itinerários, já está tudo cortado, esse número de viagens, itinerários, já vem demolido há muito tempo. Já no governo anterior, já depois da pandemia, cortou-se uma série desses serviços, porque não tinha pandemia, ninguém podia sair. Teve esses cortes, essas viagens, esses itinerários não foram repostos. Os ônibus estão superlotados. E nós estamos votando sem nenhuma correção, sem nenhuma reposição de melhoria desse serviço. Nós estamos votando uma sucata. Olha aqui, gente. Peguei em 3 regiões aqui. Por favor. Isso aqui é do Galo Branco, Novo Horizonte e Campos Alemães. Isso é o jeito que os ônibus estão andando de manhã. Aqui ninguém anda de ônibus. Acho que um vereador que declarou que anda de ônibus, infelizmente hoje ele não está aqui, porque eu tenho certeza que ele ia votar a favor, porque ele estava defendendo e estava criticando o transporte lá da região. E tem outra aí, vou mostrar mais uma aí de uma fila, 6 horas da manhã, por favor, Rodrigo, lá do Galo Branco, olha a fila, de manhã cedo. Mais um dia. Tô pensando que está acontecendo só em São Paulo, olha aí, ó. No nosso horário. Olha aí. O que acontece? Uma fila enorme deste tamanho. E aí, vereadores, o que vocês vão fazer? Só sempre escutar e não dar solução? Isso porque a gente nem chegou ali no ponto final, hein? Isso é um quarteirão de gente 6 horas da manhã esperando para poder entrar, porque estava super lotado, tem que ficar esperando a próxima viagem
para ver se consegue entrar. É isso que nós estamos votando hoje, para manutenção desse serviço precário, para manutenção dessa superlotação. E fora os carros quebrados que vivem parados nas avenidas. Nós estamos, inclusive, fazendo, junto com outros vereadores aí, um outro projeto que carro quebrado no meio da avenida, dos transportes coletivos, vai ter uma multa pesada para ver se agora, né, o governo aí que está dando carta branca para continuar essa porcaria, você vê se pelo menos ele tem um instrumento legal para cumprir a lei por carro quebrado no meio da avenida. E eu lastimo muito que uma casa de lei vote numa coisa tão ilegal como nós estamos fazendo, tão ilegal e imoral como nós estamos fazendo aqui hoje. Em votação, o processo. Informa os vereadores que o processo possui uma emenda, que foi rejeitada pelas comissões, sendo prejudicada a sua votação, nos termos regimentais. Em votação, o processo. Ô Lina, posso concluir? Agora já está em votação, depois já estou em... Como... Ô Lino, vai. É que eu já estava lendo, mas tudo bem. Encaminhamento de votação. Vê se saiu aí, Lino. Oi. Então, senhor presidente, o meu encaminhamento, a votação desse projeto, vai ser, sim, concedendo aí essa prorrogação, mas eu quero aqui deixar claro que eu não estou, assim, confortável com a situação que nós estamos vivendo no transporte público na nossa cidade. A população está clamando por um transporte de melhor qualidade, com razão. Essa semana já não é a primeira vez, a linha 307, que faz Morumbi, os moradores ficou quase 1 hora no ponto esperando, 3 horários falharam. E isso não é a primeira vez. Eu sei que a prefeitura está tentando, né, fazer uma licitação do transporte e não tem tido sucesso. Mas as empresas que estão aqui no nosso município precisam realmente melhorar. Acho que a gente precisa, de fato, ter um foco no sentido de buscar uma forma em que essa licitação possa, de fato, concluir, porque não dá para continuar com essas empresas aí. Daqui a pouco fica como era antes. Vereador, São Bento, capital do Vale, e a outra empresa que existia antes, vivendo de protelação de contrato. Justificativa de voto, vereador Desculpa. Encaminhamento de votação, vereador Tomás Henrique. Presidente, caminhar voto contrário, refazer o alerta aos vereadores do que pode acontecer, do risco. Não sei se isso foi comunicado a eles pela administração, né? Mas nós fizemos a nossa parte de comunicar. Tá funcionando? Tá bom. Os riscos postos aí para a Câmara Municipal a aprovar esse tipo de medida. E também me somar ao vereador que me antecedeu, o vereador Lino, e cobrar que a gente possa, com a colaboração da Câmara, fazer um edital que dê certo, que traga um transporte público melhor, de mais qualidade, que é o que a Câmara quer e os joseenses querem também, que a gente desconfia muito que, estatizando o transporte público para a Urbã, a gente vai conseguir atingir isso. Encaminhamento de votação, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, quero que mostre aqui o que a gente já apresentou. Licitação de transporte coletivo está atrasada há 2 anos, sem fiscalização da prefeitura, as condições precárias dos ônibus. É uma frota velha, colocando em risco a segurança. Esta foto é de um ônibus que a roda saiu, né? Faz, acho que 15 dias. Então, a prefeitura também não fiscaliza, né? Dinheiro está vindo, acabei de anunciar aqui,
Entrou 8 milhões, tem que ser fiscalizado, né? Eu acho que a prefeitura tem que cumprir, no mínimo, da qualidade de transporte para os nossos usuários. Nós vamos votar contra esse projeto, até porque se a nossa emenda tivesse sido aprovada, dando o limite, que a emenda que foi apresentada de 1 ano, nós não daríamos um cheque em branco, né? Então, por isso, nós estamos aqui votando contra e colocando aqui, toda a sessão a gente apresenta, ou essa vereadora, Juliana Fraga, várias vereadoras aqui do Seguida têm apresentado as denúncias da precariedade do transporte. Encaminhamento de votação, vereador Dr. José Cláudio. Obrigado, presidente. Se puder deixar aí a imagem da Amélia e ajuda a justificativa de voto da gente contrário, obrigado, porque a gente não vota aqui por votar. Está lá, a licitação de transporte coletivo está atrasada há mais de 2 anos. E eu lembro aos meus colegas, eu queria olhar para todos os colegas aí, que eu considero como colegas e amigos, que nós já demos um tiro no pé com aquele código de obras, e a gente se engasgou com café depois da votação. Então, gente, isso daí vai ser julgado pelo Tribunal de Contas. Então, justiça, cada um vota como quiser, mas responde junto com nosso amigo, né? Então, tá aí a justificativa minha, óbvio, contrário, porque a gente não quer atrapalhar o transporte da cidade. A gente quer votar de acordo com a lei. Aqui é uma casa de lei, eu sou um vereador da lei. Então, pela lei está errado. Então, eu sou contrário, queria falar isso para a população de São José dos Campos, que está me escutando e que vai me escutar nesses próximos 2 anos, falando o que é certo e o que é errado desse governo, porque a gente acha que a Câmara não é ouvida, ela é ouvida sim, e acha que a população não nos escuta, escuta sim. Eu vou fazer a população escutar bastante, pode ter certeza. Obrigado, viu? Passaremos agora então para o encaminhamento de votação, o vereador Walter Reache. Senhor presidente, o PSC também encaminha voto contrário a essa matéria, exatamente pela pedalada, né, desse processo, a pedalada do prefeito. Então, deixar registrado o meu voto contrário, porque eu não quero, no futuro, nenhum problema com a justiça. Então, fica registrado aqui voto contrário e endosso as palavras da Dulce, do Zé Cláudio, esse transporte tem que ser melhorado em muito, porque está uma porcaria. Em votação, o processo. Informa os senhores vereadores que o processo possui uma emenda que foi rejeitada pelas comissões, sendo prejudicada a sua votação nos termos regimentais. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, contrários se manifestem. 7 votos contrários, senhor presidente. Com 7 votos contrários, o projeto está aprovado. Justificativo de voto, a vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, votei contra esse projeto, né, por várias colocações, né, que os colegas vereadores fizeram, e por falta de manutenção do ônibus, por ônibus superlotado e retirada de linhas, que a gente tem a população diariamente mandando para nós o estado do ônibus e como a falta de horários e de linha que está acontecendo, e também pela falta de olhar pelos trabalhadores do transporte coletivo, que eu já fiz várias vezes denúncia aqui, falta de banheiro para motoristas e cobradores. Então, por todo esse motivo, votei contra. Justificativo de voto, vereador Tomás Henrique. Presidente, recentemente eu tive aqui elogiando, e com razão, a comunicação aqui da casa. A minha assessoria, sempre atenta aqui, me informou que durante a minha fala, o meu encaminhamento de voto, a TV Câmara, infelizmente, não conseguiu capturar. Houve algum problema técnico lá e não houve a minha fala no encaminhamento de voto. Depois dá uma olhada nisso, por gentileza, né, presidente? É importante que a TV Câmara cubra todas as falas dos vereadores aqui. Está registrado em ata, nós vamos dar publicidade, evidentemente, e depois eu quero acompanhar para entender o que aconteceu, porque a minha fala não foi transmitida houve uma trava ali durante a minha fala. Depois quero entender o que aconteceu, até porque a Câmara tem bons profissionais, muito bem remunerados, é custosa para a casa, então precisa ter um trabalho de excelência.
Vereador, não entendi. Não tem cabimento. Corta você e os outros voltam. Não sei. Eu vou me informar de fato o que aconteceu, porque não tem motivo para isso. Nem sei como que consegue fazer isso, tá? Então teria que ver com a pessoal ali, com os técnicos, para ver de fato o que ocorreu. Desculpa, quem que é o... Eu. Então, chega de volta o vereador Dr. Cláudio. Presidente, nós votamos contra, justificamos e mostramos o motivo, presidente. E aqui na casa hoje nós temos 19 vereadores. E essa votação, ela é realmente constrangedora e ela é polêmica, que deu 11-7, porque o presidente só vota em caso de desempate, né? Então deu 11-7. Então, esse é um recado para o senhor prefeito, que ele, para quem tinha 18, 18-3, tudo era 18-3, hoje está dando 11-7, e 7 é um número que deve dar dor de barriga nele. Mas só para lembrar, as coisas estão mudando, senhor prefeito. Não há mal que dure para sempre. Esqueci de voto a vereadora Dulce Rita. Gente, eu só queria agora pedir para o prefeito que pelo menos ele mantivesse, né, a fiscalização, pelo menos dos horários, né? Porque agora as empresas estão fazendo o que realmente elas querem e o que elas podem, porque o sistema está tão sucateado que a própria empresa está querendo ir embora, não consegue, por ser serviço essencial. E também queria pedir aqui para todos os que nos acompanham que prestassem mais atenção aqui no voto de nós vereadores, vocês que vão estar aqui no ponto de ônibus 6 horas da manhã, que vão ficar esperando, que vão entrar no carro, que o carro que quebra e que você tem que andar mais 1 quilômetro porque teve itinerário cortado. Por favor, acompanhe essa votação e vê quem que é o voto de cada um. Eu acho que está na hora da população participar mais dessas sessões e ver o que está acontecendo nessa Câmara Municipal de São José dos Campos. Justificativo de voto, o vereador Walter Hayashi. Nós, do PSC, eu do PSC, naturalmente votei contra, porque não concordo. Agora, fazer aqui um pedido para o líder de governo. Essa emenda que determinava o prazo de 1 ano de prorrogação, né, e foi rejeitada nas comissões, esse 1 ano ia dar tranquilidade para votarmos até a favor. E aí, né, se precisar prorrogar de novo, faça da coisa certa e prorroga por mais 1 ano. Mas aqui virou assim um negócio para mostrar que manda aqui na casa, Isso é um erro tremendo, um erro político tremendo. Então, se é uma emenda, seja de vereador de oposição ou não, ela corrige, ela melhora o projeto, é uma coisa boa que tem que ser colocada no plenário e deve aprovar. Se tivesse aprovado a emenda, com certeza eu votaria a favor, porque você delimita que em 1 ano tem que resolver. Se não resolver, faz de novo uma prorrogação, para mostrar toda a incompetência também, né? Zé, você. Com a palavra, vereador José Luiz. Vereador José Luiz. Senhor presidente, eu solicito a inclusão para leitura do processo número 11967/2022. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz. Vereador Saudar, permaneça a comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Peço ao Marcão essa leitura, novo processo para a ciência dos vereadores. Processo número 11967/2022. Projeto de lei número 385/2022, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, DR São Paulo, e dá outras providências. Comissões Justiça, Economia e Obras. O rito é urgente. Término do prazo para emendas, 9/12/2022. Senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.